Queridos, amigos, amigas, o segredo dessa prece de São Francisco ao Senhor, esse olhar que sintetiza a Bíblia, nasce de uma experiência na vida de São Francisco. Ó Mestre, ó bom Mestre. O mundo precisa de mestres. O mundo precisa de guias. O mundo precisa de alguém que caminhe as esperanças e as rodas. A perda dos mestres é algo de terrível. Isso é a perda de testemunhos que nos ensinam a paixão pela vida. Por isso, São Francisco tem um segredo do seu ser, do seu viver, o seu apaixonamento pelos pobres, pelo leproso, o seu desapego com capacidade de abrir mão de tanto conforto que a vida lhe permitia e futuro glorioso, honra, fama, tudo para se tornar o mendigo do mundo apaixonado de Jesus, tem uma resposta e um segredo: o encontro com o Mestre, ó bom Mestre. Deixar-se guiar pelo Mestre. Sermos cristãos é sermos discípulos do Mestre. Termos como pedagogo de nossa vida Jesus Cristo. Buscarmos copiar em nosso ser interno, em nosso agir, em nosso falar, em nosso pensar, o ser, o pensar e o agir de Jesus. Buscarmos nossas escolhas, valores, prioridades, comportamentos sob a ótica de Jesus. Confrontar permanentemente a nossa caminhada humana de padre, de leigo, de esposo, de pai, de profissional, sobre a sombra de Jesus. Que Jesus seja a medida para medir o seu ser. E foi Jesus quem disse: o discípulo não pode ter uma vida diferente do Mestre. Se eu, vosso Mestre, João 15, 20 e seguinte, se eu, vosso Mestre, você me chama de Mestre e eu o sou. Se eu, vosso Mestre, vos lavei os pés, vocês também deverão perceber que, se quiserem ser meus discípulos, vocês também deverão se lavar os pés um do outro, vocês deverão ser servidores um do outro, deverão buscar a felicidade um do outro, deverão ter por atitude de pensar, de falar, de viver, de agir, as minhas atitudes. Isto é o cristão. O cristão, como os primeiros discípulos da igreja, como nos fala o apóstolo Lucas, que também celebramos nesse mês, que nos fala, descrevendo os Atos dos Apóstolos, o modelo da igreja, e entre eles viviam reunidos, e entre eles não havia nenhum necessitado, permaneciam assíduos na doutrina dos apóstolos, na caridade fraterna, traziam os bens que possuíam e os davam a cada um conforme a necessidade, e não havia nem entre eles nenhum necessitado, e por isso aumentava dia a dia o número os que seguiam Jesus, porque viam: é esta a igreja de Jesus, é esse amor que nós queremos. Falta esse discipulado, falta este ser. E São Francisco é tão amado, é tão querido, é o apóstolo é um dos santos mais amados. Incrivelmente, na época do Concílio Vaticano II, um grupo de protestantes vieram a pé de Assis a Roma, 120 quilômetros a pé, chegaram na Praça do Vaticano, falaram para o Papa essas palavras. Quando o Papa os acolheu, um grupo de nossos irmãos protestantes: Papa, nós queremos que a Igreja de Jesus volte a ter o rosto do Francisco de Assis. Ai, Jesus. É por isso que temos os santos são modelos de vida. Nós não os adoramos.
adoramos só Deus. Mas o mundo precisa de testemunhos. O mundo precisa de exemplos. O mundo precisa de pessoas apaixonadas. Pessoas que tenham fé. Hoje, aliás, a que dirige esse programa me apresentou uma carta de uma benfeitora aqui da associação. Disse: padre, que bom ver você alegre ao falar. Que acredite, que se apaixone por uma causa. Se nós perdemos esse apaixonamento, essa vibração, Deus não é doutrina, Deus é vida. É impossível, como diz o apóstolo Paulo, falarmos com desamor do Deus amor. Por isso que a gente realmente busque hoje meditar, pedindo que o apóstolo, que o grande santo São Francisco, o mestre da ternura, da bondade, da contemplação, da ecologia, que esse grande santo me ajude, nos ajude a vermos, ó bom mestre, quem é Jesus em minha vida? Se eu digo que ele é o Filho de Deus, e se eu digo que ele é o meu mestre, como é que a palavra dele dirige a minha vida? Como é que eu penso? Vamos confrontar o meu ser, a minha vida, as minhas atitudes, a minha existência com a existência de Cristo. Falta no mundo mestres, falta no mundo modelos. Quando João Paulo II chegou no Brasil pela segunda vez e foi na direção de Santa Catarina, beatificando a Madre Paulina, uma das primeiras santas, ele disse uma expressão fantástica que hoje ele diz assim: o Brasil precisa de muitos santos. Sim, o Brasil precisa de muitos santos. Isso é, o Brasil precisa de modelos, de mestres. Qual é a decepção nossa nacional? Qual é a decepção? Qual é a causa que está produzindo uma explosão de agressividades? É ver que não há justiça, que se rouba, se rouba, se rouba, se rouba, e não tem um ladrão de nome na cadeia. O que está desencadeando a agressividade no Brasil é a falta de coerência de nós, padres, e daqueles que dirigem a pátria. A desonestidade, a corrupção, a falta de honestidade, de mestres autênticos da política, da ética, dos valores de um amor à pátria, é a causa do desespero e da agressividade que surge. Não acusem, não adianta cadeias. Quem teria que ir para a cadeia? Somos nós, os mestres da decepção, da ironia, da mentira, da hipocrisia e do roubo, matando os sonhos e os ideais de nosso povo. Ó bom São Francisco, faça com que descobramos Jesus e que todos nós sejamos um pouco dele. Amém.